Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Nós estamos aqui, abençoe sua noite, né? Nós estamos aqui hoje para aprender um pouco da palavra de Deus. Eu te peço para guardar só um minutinho, só enquanto as outras pessoas vão entrando. Enquanto isso eu vou mandando um convite aqui. Tá? Mas a gente já vai começar o nosso estudo. Só esperar mais alguém entrar. Glória a Deus. A paz do Senhor, Daniela, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Já vamos começar o estudo, só terminar de mandar os convites aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, o áudio está bem? Você está me ouvindo bem? Fala aqui embaixo para mim saber. Daniela, você está me ouvindo bem? Ou está ruim o áudio? Glória a Deus. Vamos começar então? Feche teus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos prostramos diante da Tua presença para declarar que só o Senhor é Deus. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor continua sendo Deus, continua nos cuidando das nossas necessidades, nos guardando. O Senhor continua, meu Deus, suprindo tudo aquilo que nós necessitamos. Nós declaramos, meu Pai, que o Senhor seja o centro, cada vez mais centro das nossas vidas. Papai, também nós queremos te pedir nessa noite, perdoa os nossos erros, nossos pecados, através do sangue de Jesus Cristo, nos perdoa, nos lava, nos purifica, meu Deus, porque essa noite nós queremos aprender mais do Senhor. Nós queremos aprender mais do Senhor, nós queremos declarar essa noite que só o Senhor é Deus, nós queremos aprender da Tua Palavra, então venha nos ensinar, meu Deus, acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar esta noite em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade. Coloque o Teu exército de anjos guerreiros aos nossos redores, ao redor de quem está me ouvindo, das nossas casas. Não deixe nada nem ninguém atrapalhar esse momento de aprendizado, esse momento de estudo, e que a Tua glória brilhe sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho, deixa eu abrir aqui no estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potencial, sobre propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu chamado? Para que Deus te trouxe aqui na terra? A paz do Senhor, pastora Valéria, Deus abençoe. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus tem para você aqui nesta terra? Como Deus quer te usar?
Essa noite eu quero falar um pouquinho, porque nada nessa vida é coincidência. Nós pensamos que durante as dificuldades, durante o sofrimento, durante as derrotas da vida, nós pensamos que nós não somos nada, que nós não podemos nada, mas nós vamos, Paz do Senhor, Pastor Eide. Mas essa noite nós vamos entender sobre 6 características importantes que nós temos que entender sobre o nosso chamado, como nós vamos descobrir o nosso chamado à luz da Bíblia. E eu vou abrir ela com você aqui esta noite, nós vamos aprender. Você sabia, só um dado importantíssimo, desde o nascimento nós fomos planejados. Deus já planejou para que eu e você existisse, para que eu e você pudéssemos estar aqui, estar vivos, né? Para que eu e você pudéssemos ser um instrumento na mão dele, né? A Bíblia vai falar no livro de Salmos, se eu não me engano, Salmos de número 50, ele vai falar que desde quando eu fui formado, Deus já me conhecia, né? Só um dado muito interessante, segundo uma pesquisa da BBC News Brasil, né? Ela fez uma pesquisa e existe no momento de uma fecundação, ou seja, no momento de uma criação, do nascimento, né? Do início da vida, ali existe a probabilidade de entre 15 e 300 milhões de combinações genéticas. Ou seja, poderia nascer até 300 milhões de pessoas diferentes de você. E Deus escolheu você. Isso é uma característica de que desde quando você foi formado, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano para você. E se você for começar a parar para pensar que esta noite você vai entender que cada processo que você passou, cada luta que você enfrentou, cada dificuldade que você passou nessa vida, você vai entender que isso foi Deus permitindo e te preparando para o seu ministério. Foi Deus permitindo e te preparando para aquilo que Ele tem para você. A Bíblia fala no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que somente eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Preste bem, Deus já fala assim, somente eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Deus sabe os planos porque Ele planejou para você. Ele planejou desde o ventre da sua mãe o que você seria, o que você se tornaria, onde você chegaria. Basta eu e você entendermos isso. E quanto mais rápido entendermos e colocarmos em prática, mais rápido nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra. Porque Deus Ele nos chama para reinar e reinar em vida. E depois disso alcançar a salvação todos os dias, para que o nome dele seja exaltado através das nossas vidas. Vamos começar? Abra comigo no livro de Salmos. Livro de Salmos, número 139. Vamos lá comigo. Eu gosto de abrir com vocês para a gente ir aprendendo a manusear a Bíblia. Salmos de número 139, versículo de número 14. Salmos de número 139, versículo de número 14. Diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha o que Salmo fala. Eu ainda vou ler o capítulo, eu ainda vou ler o versículo 15 ainda. Vou repetir o 14 e vou ler o 15 para você entender. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha que palavra abençoada. Preste bastante atenção. Como que um ser humano, olha o que o salmista diz, como que um ser humano é formado de um modo terrível e tão maravilhoso ao mesmo tempo? Não tem como algo ser terrível e maravilhoso. Como que pode explicar isso? Né? Quando o salmista ele se refere a esse modo terrível, ele quer dizer que nós nascemos com o pecado, nós nascemos afastados de Deus, porque o pecado original nos afasta de Deus.
né? Pecado original que vem lá de Adão e Eva pela desobediência do homem a Deus. Isso é um tema para outro estudo. Mas nós fomos formados de uma forma tão terrível. Nós fomos formados afastados de Deus, né? Mas tão maravilhosa porque Ele contempla a vida como um dom de Deus. Então, ao mesmo tempo que é terrível, porque eu não tenho a graça de Deus quando eu nasço no pecado original, e eu tenho que, ao decorrer da minha vida, conhecer a Deus, buscar a Deus, e isso é todos os dias, isso não é só um dia, isso não é uma exclusividade nossa cristã, quer dizer que nós já conhecemos, podemos parar, não. Quer dizer que todos os dias nós temos que conhecer quem é Jesus, buscar conhecer, buscar aprofundar, buscar ter intimidade, para que nós possamos alcançar a salvação. E ao mesmo tempo, a vida é um fôlego que Deus nos dá. Então preste atenção, não depende onde a pessoa esteja, depende do que ela fez. O importante é que se ela está viva, ela tem uma oportunidade hoje para mudar. Ela tem uma oportunidade hoje para ser diferente. Ela tem uma oportunidade hoje de fazer a diferença. É aquilo que eu costumo dizer. Nós temos 3 tempos: passado, presente e futuro, né? O passado ninguém muda. O passado está para trás. Passou, fazer o quê? Não posso fazer mais nada. O presente é o que eu estou vivendo agora. E o futuro é o que eu vou construir de acordo com as minhas escolhas no momento. Ou seja, a vida que eu estou levando, ela é totalmente responsabilidade das minhas escolhas e das minhas ações. Não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, é minha culpa, porque eu escolhi viver nessa situação com atitudes, né? Lembra que a gente já explicou aqui também que as escolhas das nossas vidas não é feita somente com palavras, e sim com ações. Às vezes Deus fala assim: olha, coloco diante de ti a bênção e a maldição. O que você escolhe? Ele fala assim: escolhe a bênção. Por que ele insiste para você escolher a bênção? Porque quem é o louco na terra que vai falar assim: eu quero a maldição? Ninguém. Todo mundo vai falar assim: eu quero a bênção, eu quero a vitória, eu quero a transformação, eu quero Deus na minha vida. Falar é uma coisa, agora viver é outra, completamente diferente. Por isso que a minha vida está hoje por causa das minhas escolhas, através de ações, de atitudes que eu tive no passado. Vamos lá. Se você quiser pegar um papel, uma caneta, para você escrever isso aqui, depois responder em casa, eu te recomendo. Quem for entrando aqui na live, vai mandando um oi, porque eu não estou conseguindo ver quem está entrando aí. Tá? Eu só consigo ver quem manda mensagem aqui. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá, pega o papel e caneta, vamos lá. Primeira característica para mim descobrir qual o propósito que eu tenho, qual o propósito de Deus aqui na minha vida, no que eu sou bom. Vamos lá. Primeira coisa é acreditar em si mesmo. É aquilo que eu estava falando. Muitas das vezes nós não acreditamos em nós, porque nós viemos de uma cultura a qual nós somos criados a fazer aquilo que é seguro fazer, aquilo que estrategicamente vai dar certo. Então, quando você nasce, eu vou te dar um exemplo. Quando você nasce, você cresce com a mentalidade de fazer o quê? Estudar, para fazer uma faculdade, para formar, para ter um bom emprego, trabalhar para os outros, para fazer um concurso público, para ter uma estabilidade, para comprar sua casa, seu carro, formar sua família e morrer. Não é assim? Nós temos essa mentalidade porque isso já é seguro. Dificilmente você vai ver um lar que o menino vai crescer e aí desde cedo ele já vai ser ensinado a ser empreendedor, a ter risco, a arriscar, a inventar, a ser diferente, né? Por isso que hoje nós estamos vivendo uma época de que cada vez mais as pessoas param de pensar e começam a seguir os ideais dos outros. São chamados... Olá Marcela, paz do Senhor. São chamados, não é massa de manobra não, Jesus. Não é política não, gente, pelo amor de Deus. Nós somos chamados como pessoas não pensantes, como executores de uma ideia. Porque você cresceu e ouviu que aquela ideia era assim e você acreditou naquilo e está passando para a sua geração, né? Por isso que nós somos ensinados assim. Então nós somos ensinados: eu quero empreender. O que a maioria das pessoas vai falar para você?
não faça, é arriscado, o Brasil está em crise, está difícil para todo mundo, não vai se arriscar, vai gastar. Eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer aquilo diferente. Tudo que você sai do normal, vai ter uma multidão de pessoas para te desanimar. Vai ter uma multidão de pessoas para dizer que você não é capaz. Vai ter uma multidão de pessoas para dizer que vai dar errado. Mas eu quero dizer essa noite, se você tem um propósito, acredite em você. Apresente o seu propósito para Deus. Fale para Deus: Deus, eu estou aqui, eu quero fazer isso e eu coloco em tuas mãos. Comece a orar, comece a pedir confirmação de Deus. Deus vai te confirmar. E através da resposta de Deus, você começa a agir. Vamos lá. Abra comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24. Boa noite, Thaís. A paz do Senhor, tudo bem? Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24. Olha que diz: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. A primeira coisa que nós temos que quebrar é justamente essa crença que nos limita, de falar que nós não somos capazes. Jesus falou assim: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E aí o pai do menino estava ali pedindo um milagre para Jesus. Eu não vou entrar nessa história, mas é muito lindo. A história do jovem lunático. Se eu fosse você, eu lia em casa depois. O pai fala assim: Senhor, então eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Sabe por quê? Porque como nós somos criados desta maneira, ensinados a não inventar, a não fazer diferente, a não buscar coisas diferentes, logicamente que vai bater a dúvida, vai falar assim: nossa, mas Deus está falando com você, ó, vai em frente, siga em frente, você é capaz, você pode vencer, eu tenho isso para você, e você começa a duvidar. Se Deus já falou que é contigo, que pode ir, acredite em si mesmo. Vai ter situação que tudo vai estar fechado, as portas, tudo você olha e não vai ver saída, mas continua acreditando que você vai ver a vitória. E aqui eu posso te dar vários exemplos. Aqui eu posso te dar exemplo de Davi, quando ele recebe a promessa de ser, ele é ungido a rei. Ok, ele é ungido a rei, legal, você é rei de Israel. Ele era jovem. No outro dia ele estava onde? No campo, pastoreando ovelhas, matando leão, matando urso. Aí ele pensa: pô, fui ungido a rei, estou aqui ainda. Mas ele escolheu continuar crendo e obedecendo, por mais que seria impossível ele chegar ao trono. Deus o colocou lá. José, filho de Jacó, ele está lá é vendido como escravo. Aí alguém compra ele. Aí depois ele é preso na prisão, e aí a hora que pensa que não tem mais saída para ele, Deus honra ele, coloca ele como governador do Egito. Então eles são pessoas que escolheram acreditar em si mesmo. São pessoas que escolheram não acreditar nas circunstâncias da vida, por mais que tudo estava fechado, por mais que tudo estava impossível, eles continuaram crendo, e Deus mudou a história. Então vamos lá, para você aprender qual é o seu propósito, depois você escreve aí e responde, tá? Por que geralmente as pessoas te procuram? Alguém te procura para pedir uma ajuda? Alguém te procura para pedir um favor com frequência? Você está ajudando pessoas com frequência? No que são isso? Você está ajudando no que? Que as pessoas buscam você para quê? Comece a escrever isso. E aí não pergunta para os outros. Você tem que responder. Não pergunta para o marido, não pergunta para filho, não pergunta. Você responde, tá? Sem a ajuda de ninguém, para não ter influência. Vamos lá. Segundo, o que é que eu faço com imenso prazer e nem vejo a hora passar? Pode ser um hobby,
pode ser uma tarefa, pode ser um trabalho, mas o que você faz com imenso prazer, quando você começa a fazer, é seu prazer fazer aquilo ali, você nem vê a hora passar. Vamos lá, terceiro, primeiro eu vou perguntar no que as pessoas me procuram, para que eu sou mais solicitado. Segundo, o que eu faço com imenso prazer, que nem vejo a hora passar. E terceiro, no que as pessoas vivem dizendo que eu sou bom, né? No que as pessoas geralmente dizem que você é bom ou boa. Pergunte para você. Essas são as 3 perguntas que você tem que responder antes de tudo. Depois que você responder, você vai começar a fazer outras perguntas, mas agora para as pessoas que estão à sua volta, as próximas, o marido, o filho, todo mundo. Você vai perguntar: fulano, na sua opinião, qual no que eu sou boa? Qual o talento que eu tenho? Na sua opinião, seja sincero e fala para ele: olha, seja sincero. Aí a pessoa vai te falar o que ela quer, você anota. Vamos lá, e depois você vai perguntar: o que você acha que eu faço muito bem? Só essas 2 perguntas para a pessoa. E anote o que ela vai te responder. Segure aí que quando você começar a fazer isso, a sua mente vai começar a abrir e você vai começar a ver de fato no que você tem facilidade, no que você gosta de fazer e qual é o seu propósito. Porque aí vai estar o propósito que Deus tem para a sua vida. No que você gosta de fazer, ajudar as pessoas, que bom. Aí você vai perguntar para as pessoas: mas no que exatamente eu gosto de ajudar? No que você acha que eu sou bom? E começa a anotar os prós e os contras. Amém? Vamos lá, abra comigo em Filipenses, vai lá no finalzinho da Bíblia, Filipenses 4. Filipenses, vamos lá, Apocalipse, João, Pedro. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz aqui. 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tenha isso como algo para a sua vida. Se você quer conquistar algo, se você quer crescer, se você quer que Deus te use, acredite nesse Deus que está contigo. Você pode todas as coisas. Porque quando vem a dificuldade ela vem para tentar te derrubar, para tentar te parar, para tentar te abater. E aí você tem que dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que me chamou é fiel para cumprir. Vamos lá. Segunda característica para a gente descobrir qual é o nosso propósito. Permita-se errar. Tem muita pessoa que é muito perfeccionista. Abra comigo, antes de eu falar sobre esse tema, abra comigo no livro de Salmos, número 32. Salmos de número 32, versículo do 1 ao 5. Diz assim, Salmos 32, versículo do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há enganos. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Olha o que o salmista está falando. Ele está falando que enquanto ele encobriu um pecado, um erro, ele começou a adoecer. A vida dele começou a dar errado. Mas quando ele confessou, Deus o perdoou. E muita gente fica travado nisso, porque lá atrás tentou e não foi bem sucedido, porque teve um relacionamento que não foi abençoado, porque fez algo que não deu certo. E quando essa pessoa fez isso se tornou um trauma, se tornou um cativeiro dentro da mente da pessoa. Então a segunda coisa que você precisa entender essa noite, que você vai errar. Mas o fato de você saber que você vai errar não te dá o direito de permanecer no erro. Entenda que errar é humano.
e que você vai precisar ser humilde para reconhecer o seu erro, se aproximar de Deus e confessar a Deus o seu erro, pedir perdão e abandoná-lo, né? Seja humilde, primeiro ponto dessa segunda característica. Seja humilde para reconhecer os seus erros. Como eu disse, errar é humano, todo mundo erra, né? Então seja humilde e reconheça na onde você está errando. Segundo, peça perdão a Deus e corrija os seus erros. Terceiro, evite voltar ao mesmo erro, porque errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice, porque você já errou, você já sabe onde está o seu erro e você quer permanecer nele. Aí é uma questão de caráter da pessoa, se ela quer continuar permanecendo naquele erro. Então busca ser diferente. Vamos ver o que Tiago fala. Vamos lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Pega o finalzinho da Bíblia, vem voltando, que ele é um livro que está mais no finalzinho da Bíblia. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa parte eu quero frisar bastante, porque errar é humano, mas se você permanecer no erro é porque você quer, não é porque o diabo está te tentando, não é porque ele te obrigou, porque ele só vai te tentar, ele só vai jogar a isca para você, você vai com as suas próprias pernas, com as suas próprias decisões, né? Então não é desculpa para você permanecer no erro. Então a Bíblia nos ensina aqui no livro de Tiago: sujeitai-vos a Deus, ou seja, me submeto, eu errei, eu vou lá, peço perdão e abandono, não volto, tá? Quando eu me sujeito a Deus, eu peço perdão, eu não volto mais ao erro, a Bíblia diz que eu estou me sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, e assim ele vai fugir da minha presença. Sabe por quê? Porque ele vai ver que eu errei, mas eu me arrependi e mudei, ficou no passado, e aquilo não pode influenciar as minhas decisões de agora. Vamos lá, terceiro ponto para a gente aprender sobre o nosso propósito. Nós já falamos de dois, quer dizer, um é acreditar em mim mesmo, né, quebrar a crença limitante de que eu não sou capaz. O segundo é permitir errar, porém não voltar ao erro. Terceiro, foque no resultado. Sabe por quê? Porque às vezes o processo é longo, às vezes o processo é grande demais, e aí no meio do caminho a pessoa desiste. Já viu aquelas pessoas que vão para a igreja e aí são impactadas pelo Espírito Santo e aí glorifica, glória a Deus, aleluia, aleluia, mas com o tempo ela desanima e esfria. Sabe por quê? Porque elas estão focadas no processo. O processo que Deus impactou ela foi grande. Então tá firme. O processo na caminhada cristã é longo. Então começa a balançar. Então a primeira coisa, foque no resultado, porque vai vir desânimo, vai vir tentações, vai vir dificuldades, e se eu for olhar para tudo que me rodeia, eu não chego aonde eu quero. Eu não vou ter um ministério abençoado. Eu não vou ser uma ferramenta de Deus nessa terra para salvar vidas. Porque se eu estiver focando nas situações do momento, eu vou só ficar preocupado com aquelas situações e nunca vou chegar no destino. O que Deus tem para mim? O melhor dessa terra e ainda a salvação, né? Então vamos lá. Livro de Tiago, ainda nesse mesmo capítulo, Tiago 4, versículo agora 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, a Bíblia está me falando, se eu peço e não recebo é porque eu não sei pedir. Sabe por quê? Porque eu estou olhando o momento. Quando Pedro olha Jesus vindo sobre as águas e fala assim: Jesus, se tu és Jesus, então manda eu ir andar sobre as águas, que eu vou andar sobre as águas. E Jesus fala assim: então vem, Pedro. E o Pedro vai lá com medo, mas focado no resultado, focado ali no objetivo dele. E ali ele começa a andar sobre as águas. Mas aí começa a bater um frio, o vento. As águas começam a ficar agitadas. E aí ele começa a olhar para a situação, para o caminho e não para o objetivo que era Jesus. Aí ele começa a afundar. E ele só volta para cima na hora que Jesus vai lá e resgata ele, né? O que é interessante, o homem que não sabe nadar dentro de um barco. Quem disse que ele não sabia nadar? Mas ele afunda.
porque é isso que acontece comigo e com você. Quando nós não estamos focados em Jesus, quando o nosso objetivo não é Jesus, nós começamos a afundar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, nós começamos a afundar em tudo. E aí quando nós afundamos, nós não conseguimos mais voltar para o objetivo, porque nós estamos afundando e uma pessoa que está afundando, ela não quer saber quem está ali para socorrer, ela quer sair dali. Não é assim? Então assim nós queremos sair dessa situação, nós começamos a debater. E enquanto nós estamos debatendo com situações momentâneas, Deus está deixando de nos usar, porque nosso objetivo não está nele, né? E isso aí é algo que eu quero te ensinar hoje. Aprenda a focar. Começou a vir a dificuldade, o desânimo, a tristeza, foque no resultado. Fala assim, olha, onde eu quero chegar, então o sacrifício vale a pena. Se o sacrifício não vale a pena, é porque o meu objetivo não é válido também. Aonde eu quero chegar também não é válido. Porque se eu tenho algo grandioso lá na frente me esperando, que é Jesus, que é a salvação, o sacrifício de agora não é nada. Ele pode ser difícil agora, mas eu venço. Quer prova disso? Olha para a tua história. Quantas e quantas vezes você já passou por situações a qual você achou que não iria sair, a qual você achou que não iria suportar, e você não suportou? E você não está aqui me ouvindo agora? Então, situações de momento, elas vêm, fazem um estrago, mas acabam, vão embora. Mas o meu objetivo, o seu objetivo tem que ser eterno. O meu e o seu objetivo tem que ser duradouro. Isso é para tudo na vida cristã, sentimental, profissional, familiar. Porque o objetivo lá na frente é Jesus. Então vamos lá. Determine, escreva aí, determine o que você deseja alcançar. Depois você fez aquelas perguntas lá do passo 1 e aprendeu que você pode errar no passo 2. Agora no passo 3, você sabe que você tem que se arrepender todo dia, buscar a Deus todo dia. No passo 3 você vai entender, passo 1, eu aprendi no que eu sou bom, porque eu sei o que eu falei e eu ouvi das pessoas próximas a mim no que eu sou bom, então eu vou focar naquilo. Aí o passo 2, vou traçar um objetivo, eu sei que não é nesse objetivo, eu posso errar, mas eu tenho que ser humilde e me arrepender. Agora no passo 3, eu vou determinar aquilo onde eu quero alcançar. Se eu sei que eu sou bom, agora vem, como eu vou usar isso na obra? E obra que eu falo é em toda a minha vida, não é só dentro da igreja não, é fora da igreja também. Como isso vai agregar no reino de Deus? Como isso vai mudar a história das pessoas que estão à minha volta? Como eu posso ser instrumento de Deus para alcançar vidas? Então vamos lá. Anote aí. Determine o que você deseja alcançar, conquistar, aprender. Escreva lá, eu sou bom nisso e com isso eu vou fazer tal coisa para alcançar tantas vidas, para trabalhar nesse ministério, para Deus me usar dessa forma. Ok? Depois de ter conseguido isso, o que eu farei? Pastor, eu vi que eu sou bom em evangelismo, então eu vou usar o meu dom para evangelizar as pessoas na rua, na igreja a qual eu congrego. Eu vou evangelizar as pessoas, eu vou ajudar, eu vou falar, eu vou ensinar a palavra. Ok, que bom, isso é maravilhoso. Pastor, eu sou bom em cantar. Todo mundo falou que eu sou uma maravilha em cantar. Então eu vou usar o meu dom para louvar a Deus, para que a música, para que o louvor que saia da minha boca alcance outros corações e Deus possa agir na vida da pessoa. Que maravilha! Mas aí depois, o que você vai fazer quando começar esse ministério? Muitas pessoas abandonam seus ministérios, abandonam sua vida espiritual, porque só planejam até o momento de alcançar aquilo. Eu costumo dizer que nós, quando queremos algo de Deus, nós somos igual o cachorro correndo atrás do pneu. O cachorro, quando corre atrás do pneu de um carro que passa na rua, de uma moto, de uma bicicleta, o desejo dele é alcançar aquele pneu. Mas ele não sabe ainda se quando ele alcançar, ele vai morder, se ele vai fazer xixi, se ele vai latir. Ele não sabe o que ele faz. Ele só planejou até alcançar o pneu. Então, uma coisa que nós temos que trazer para a nossa vida é que nós temos que planejar o depois. Quando eu começar o ministério, o que eu vou fazer? Qual é o meu próximo passo? Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, somos criados para estar em constante desenvolvimento, em constante mudança.
Se eu chego num ponto a qual eu queria ir e paro por ali, a minha vida para de ter sentido. Então eu tenho que sempre estar aprendendo, tenho que sempre estar buscando, tenho que sempre estar me inovando, tenho que sempre estar melhorando aquilo que eu aprendi, eu não posso estagnar. E terceiro, seja específico aonde você está, no que você é bom e aonde você quer chegar. Seja específico, fale com palavras, escreva detalhes do que você quer. Sabe por quê? Porque você vai ver que Deus vai te surpreender. Abra lá comigo no livro de Provérbios. Vamos lá. Provérbios, depois de Salmos. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e o 21. Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Olha a palavra. Por que eu tenho que ser tão específico? Porque se eu não sou específico, qualquer coisa serve. Tem uma história de um pastor que uma vez pediu um carro para Deus. Falou: Deus, me dá um carro, eu quero um carro para fazer a tua obra. E foi orando. Aí passou o tempo, estava demorando. Ele achou que estava demorando. Ele começou a falar assim: Deus, me dá um carro para me fazer a obra. Pode ser um carrinho de qualquer jeito, para me fazer a obra, porque eu não aguento mais andar a pé. Sabe o que Deus fez? Deus mandou o irmão lá. Na hora que esse irmão chegou para ele e falou assim: pastor, Deus mandou te entregar um carro. Ele falou: Senhor, glória, Deus ouviu minhas orações. Ele falou: mas eu quero que o senhor não repare não, porque o carro é sem paralama. Não tem problema não, irmão, andando é o que tá bom. Ele falou: não, mas tem mais, também não tem para-choque. Ele falou: não, irmão, mas dá um jeito nisso. Mas tem mais, pastor, os pneus tá careca. Ele falou: não, nós arrumamos outros pneus. Tem mais, pastor, o documento está atrasado, o freio não está bom. Tem mais, pastor, os bancos estão ruins. Mas Deus mandou te entregar, porque estava lá parado, Deus conseguiu te colocar na obra, e está aqui. Aí o pastor foi lá, pegou o carro, começou a andar, carro funde o motor, estraga isso, estraga aquilo. E aí ele começa a questionar a Deus: Deus, o senhor é dono do ouro e da prata, e o senhor me dá um carrinho desse? Por que o senhor me deu esse carrinho? Aí Deus pega e fala para esse pastor, fala assim: meu filho, como você me pediu um carro? Você não pediu um carrinho de qualquer jeito? Eu te dei um de qualquer jeito, porque o que eu estava preparando para você, você não soube esperar. Então por isso que é importante ser específico, fala para Deus o que você quer, onde você quer chegar, quem você quer ser. Deus é poderoso para mudar a história. Deus ele tem poder para tirar reis e colocar reis no poder. Quanto mais mudar a minha história, a tua história. Deus faz morto ressuscitar. Quanto mais mudar a tua história, a minha história. Então seja específico, fale com a palavra, fale: olha, eu quero isso, eu quero aquilo, mas todavia seja feito a sua vontade. Quando você fizer isso, você vai entender e vai ver que a vontade de Deus é sempre melhor e maior para mim e para você. Você vai ver que Deus vai te surpreender de tal maneira que você nunca imaginou na sua vida. Amém? Vamos lá. Para encerrar os dois últimos pontos. Os 3 últimos pontos. Esses são bem mais rápidos. Persista no seu potencial. Sabe por quê? Porque se você sabe no que você é bom, você já descobriu o seu potencial, você já descobriu o seu ministério. Aí vamos lá comigo. Livro de João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Glória a Deus. O último capítulo, tá? Versículo de número 3 ao 6. 3 ao 6. Oi, creus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3 ao 6. Diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles:
também nós vamos contigo. E subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, porque Jesus tinha acabado de ressuscitar. E disse-lhes, pois Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? E responderam-lhe, não, porque eles passaram a noite inteira não pescando nada. Versículo 6. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pois era uma multidão de peixes. Acredite no seu potencial. Muitas das vezes você vai estar igual Pedro, pescando a noite inteira, sabendo o que você está fazendo, porque Pedro era pescador, Pedro sabia. Então ele lançando a rede, nada, e nada, e nada, e nada. Mas quando ele estava prestes a desistir, ele já tinha parado, já estava indo embora. Ele ouve uma palavra e acredita naquela palavra. Acredite na palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus para a sua vida diz que você é forte, que você é capaz, que você pode fazer a diferença. Então acredite nisso. Amém? Acredite no seu potencial. E saiba que muitas das vezes as coisas vão te desanimar, mas você tem que entender que tudo na vida vem com esforço e perseverança. Vamos lá, 5. Demande mais de si mesmos. Isso aqui é muito importante. Vamos lá, abra comigo. Josué, lá no Velho Testamento. Vamos lá, livro de Josué. Capítulo 1, versículo 9, bem conhecido. Diz assim, Josué 1, 9. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme, nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andes, ou por onde quer que andares. Tem momento na sua vida, eu quero que você entenda aí, na sua caminhada cristã, lembra, foco no resultado, no objetivo, vai vir o desânimo. E ali que a palavra de Deus diz, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não te desanimes, pois eu estou contigo. Olha que Deus fala para você toda manhã. Quando eu vou gravar quando eu e a pastora Valéria vai gravar o devocional para mim, para você, todas as manhãs, para que Deus nos edifique todas as manhãs, nós gravamos não é porque nós somos pastores, nós queremos, recordamos e fazemos, nós gravamos porque Deus, Ele tem misericórdia das nossas vidas e nos dá mais um dia para fazer a diferença. Quando você escuta, é porque Deus está te dando mais um dia, mais uma oportunidade para fazer a diferença. Ele está falando para mim e para você todas as manhãs quando o celular desperta, quando o despertador lá nos acorda. Ele está falando para mim e para você, olha, seja firme, seja corajoso. Eu sou contigo, eu estou te dando mais um dia para você mudar essa história, para você fazer a diferença. Então, 5, demande mais de si mesmo, ou seja, se motive todos os dias, creia na palavra todos os dias, acredite todos os dias e não deixe o desânimo te parar, porque vai ter vezes que ele vai querer te parar, isso é fato. Mas não deixe, sempre declare, foi Deus que me mandou. Deus que me abençoou, e eu estou aqui por causa dele, porque ele merece. Seja forte, vai todos os dias, tenha uma disciplina. O dono da Chili Beans chama Kaique Malton, Kaique alguma coisa, eu não sei o nome. Estava vendo ele falando um pouco, ele fala que ele não é um cara que ele tem muita criatividade, é um cara que ele tem disciplina, e tudo que ele construiu foi a base da disciplina. Então tem uma disciplina todo dia de orar, tem uma disciplina toda semana de jejum, tem uma disciplina toda semana de ler a palavra de Deus. José Adalto, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Tem uma disciplina todos os dias de comunhão com Deus. Por que disciplina? Porque no início você vai ter que se forçar, é normal, você vai ter que se forçar a ler a palavra todos os dias. Porque todos os dias vai vir tentação para roubar o seu tempo para você não fazer isso. Então tem uma disciplina, que com o tempo essa disciplina se torna hábito. E esse hábito se torna prazer. Você vai ter prazer em ler a palavra, mas no início é difícil, é normal, é difícil para todos. Mas tenha uma disciplina, amém? E para a gente encerrar, 6º e último, tenha uma disciplina, mas também seja curioso. Não fique só nas nossas palavras, mas estude, busque, se aprofunde. Vamos ler.
Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios, depois de Salmos, capítulo 13. Deixa eu chegar lá. Capítulo 13, versículo 20. Diz assim: anda com sábios e serás sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Vou ler de novo. Ande com os sábios e será sábio, mas companheiro dos tolos será afligido. Olha o que é isso. Seja curioso, esteja com quem tem para te ensinar. Se você quer ser um líder, ande com um líder que você admire. Respeite o seu líder. Se você quer ser um levita, ande com os levitas, respeite os levitas que já estão lá. Se você quer ser um missionário, ande com ótimos missionários, porque nem todo mundo é um bom líder, nem todo mundo é um bom levita, nem todo mundo é um bom missionário. Mas respeite quem já está lá, ande com eles, absorve, faz o que Paulo fala. Paulo ele fala assim: olha, retém o que é bom, o que não é, joga fora, porque o que não é da natureza humana. Tudo, eu vi essa frase, eu acho que foi da irmã Sharon, que ela postou uma vez. Tudo que tem de bom em mim não é meu, é Cristo. Tudo que tem de mal em mim, esse sou eu. Então pegue tudo que tem de mal da natureza humana, joga fora e retém tudo que aquela pessoa está ali para te ensinar. Aprenda mais. Se você está ouvindo esta mensagem hoje, não fica só com ela, busque mais, anote as dúvidas. Fala: pastor, o senhor falou aquela coisa, eu fiquei com dúvida. Nós temos aí Facebook, Instagram e agora canal no YouTube. Então segue a gente no YouTube lá. Você vai digitar Igreja Rede Semear, é o nosso símbolo amarelinho lá, folha verde. Você vai nos achar. Se inscreve no canal, ativa o sininho. No Facebook, no Instagram, tá lá, @Igreja Rede Semear Oficial. Digita tudo junto. Mande sua mensagem lá, sua dúvida. Manda seu pedido de oração lá também. Fala assim: pastor, o senhor falou sobre propósito, eu quero entender mais sobre isso, me explica. Me explica o que o senhor quis dizer com isso. Saia da sua zona de conforto, não espere tudo mastigado, mas vá atrás de conteúdo que vai te agregar, vai atrás da palavra de Deus, de comunhão. Sabe qual a diferença dos homens de Deus de hoje para os homens de Deus de antigamente? É porque os de antigamente não esperavam mastigado. Os de antigamente buscava, jejuava, orava, se humilhava. Os de hoje não quer tudo mastigado. Quer que Deus faz conforme Ele quer. Os de antigamente não pagavam um preço, por isso que eram tão usados. Mas deles para nós, a Bíblia fala no livro de Tiago que nós somos sujeitos às mesmas tentações que eles, e eles as que nós. Eles passaram por as mesmas tentações que nós passamos hoje. Então você é capaz de mudar histórias. Você é capaz de alcançar vidas. Você é capaz de transformar ministérios pessoais, ministérios familiares, ministérios mesmo de igreja. Você é capaz de transformar, fazendo a diferença, fazendo a mudança que você tanto quer, começando por você. Pague um preço, sabe? Porque nós estamos nos últimos tempos. Jesus está aí, olha a palavra, leia Mateus 24, você vai entender que essa praga de coronavírus, guerra política, guerra ideológica, tudo isso é finais dos tempos, é início dos finais dos tempos. Jesus está aí, Jesus está voltando. Então é o tempo da gente despertar como igreja, da gente se unir, da gente orar mais, de buscar a palavra. Não tem ninguém melhor do que ninguém, porque quem brilha aqui é Cristo. Quem brilha aqui é Cristo, não é homem. Não é pastor Ivan, não é igreja, ministério Rede Semear, não é ninguém, é Cristo. O nosso ideal, e eu falo por mim, eu falo pela pastora Valéria, eu falo pelo pastor Eite, que é daqui da igreja de Uberlândia, e todos os pastores. O nosso ideal da igreja Rede Semear não é que o homem brilhe, não é que a glória seja do homem, porque o homem faz, porque ele ora, acontece, porque um sabe, mas não, é porque Deus brilhe sobre esta igreja, para que através das nossas vidas nós podemos alcançar outras e outras e outras gerações. Então você é mais forte do que pensa. Eu vou orar para você agora. Eu quero encerrar com essa frase que eu fiz. Você é mais forte do que pensa. Você pode mais do que você imagina. Você consegue muito mais do que você tem, pois carrega dentro de si a essência de um Deus que sempre foi para você
mais do que você precisa. Nossa, ficou legal, não ficou? Lembre-se, os limites que te impedem só existem na sua mente. Eu vou repetir isso aqui, ficou legal demais. Você é mais forte do que pensa. Você pode mais do que imagina. Você consegue mais do que tem, porque você carrega dentro de si a essência de um Deus que sempre foi mais do que você precisa. Os limites que te impedem só existem na sua mente. Eu quero orar para você. Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar cada pessoa que está me ouvindo. Meu Deus, obrigado por ela estar aqui online com a gente. Obrigado, meu Deus, para quem vai assistir posteriormente, tanto aqui no Facebook, quanto lá no Instagram, quanto lá no canal do YouTube. Meu Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, meu Deus, impactando estas pessoas, transformando vidas, levantando essa geração, meu Pai, como uma geração de filhos teus, como uma geração, meu Deus, de filhos que não se negam, não negam a tua palavra, não negam de levar o teu nome, não negam, meu Deus, de ser teu instrumento aonde quer que for. Meu Deus, que essa nação brasileira possa reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Senhor não depende de político, o Senhor não depende de partido, o Senhor não depende de ninguém, o Senhor depende apenas de nós para mudar essa situação. Então começa através das nossas vidas, muda a nossa história, seja e esteja com cada um. Eu quero abençoar cada pessoa que está aqui nessa live, a cada pessoa que vai assistir. Eu abençoo também, meu Deus, a cada família aqui representada. Meu Deus, pois nós declaramos: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo para a sua honra e a sua glória, e através de nós vamos alcançar multidões de pessoas sedentas pelo Teu Espírito Santo. Nos usa segundo a sua vontade, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe você. Obrigado por assistir por mais esse estudo. Se você gostou, vai ficar salvo aqui no Facebook. Nós vamos postar posteriormente no YouTube. Se você gostou, compartilha, nos ajude a divulgar. Se você viu lá, nós temos agora nosso cartão digital interativo. Você clica lá no Facebook, no símbolozinho do Facebook, do Instagram, do YouTube, já abre automaticamente na página. Nos ajude a divulgar, para que o reino de Deus possa alcançar outras e outras vidas e abençoar, assim como Ele tem nos abençoado. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.